estudo, hoje o ponto é o bloco 3. Então a gente tem um bloco de introdução, um bloco de abordagem da psicologia budista segundo uma visão convencional do mundo, né, onde a gente não entende a vacuidade, não entende a coemergência. A gente tem uma experiência ordinária e depois uma abordagem da psicologia budista dentro desse aspecto extraordinário que a gente entende a coemergência, entende o Prajnaparamita, entende como que as experiências surgem. Aí nós examinamos os aspectos internos e isso começa com a compreensão dessa inter-relação entre corpo, energia, mente, paisagem, mandala, terra pura, céu. Né? A gente olha isso assim, né? Então nesse momento a gente começa a olhar a nossa ação de mente, de energia, de corpo, completamente inseparável da experiência de mundo e construtora e ao mesmo tempo dependente dessa estrutura, dessa sensação de mundo que surge. E nós aprendemos também a direcionar isso, né? Construir essas experiências. Então, depois a gente examina a roda da vida dentro da perspectiva de Vajrasattva, ou seja, dessa compreensão profunda, e examina os 12 elos, entende como isso ocorre, como que os 12 elos atuam, e como que eles podem ser desarticulados, eles podem ser iluminados, eles podem ser transcendidos enquanto uma dependência. Aí depois a gente examina os 6 bardos, como que essas experiências surgem, como que a gente ultrapassa essas experiências também, né? Então ontem a gente ficou nesse ponto, nós fomos até esse ponto dos 6 bardos, onde a essência da compreensão dos 6 bardos, que eu acho que faltou dizer isso, né? A essência da compreensão dos 6 bardos é que, enfim, os 6 bardos são aspectos ilusórios de uma consciência que não está em bardo nenhum, né? De uma consciência estável, ela pode ter a experiência dos 6 bardos, do mesmo modo que essa consciência estável pode ter a experiência dos 12 elos, dos 6 reinos, etc. Né? Então 6 bardos são experiências ilusórias, transitórias também, que são uma forma de descrever o aspecto cíclico da realidade, né? Mas dentro da psicologia budista, esse ponto é um ponto interessante, porque, enfim, são experiências que as pessoas têm. Então, quando nós estamos tratando de psicologia, a gente está tratando das experiências das pessoas. E a abordagem da psicologia budista, enfim, é converter todas as experiências à experiência primordial, dharmakaya, da natureza primordial, né? Então, esse é o esforço. Eu não sei por que está falhando, eu acho que não é pilha, né? É alguma outra coisa, né? Já está há dias assim, né? Então, o nosso esforço é sempre esse, né? A gente vai convergindo sempre para esse ponto. Então, vocês vão encontrar os ensinamentos dos mestres, eles sempre vão convergir para essa busca do reconhecimento das experiências variadas como expressão de Dharmakaya. A gente até pode rezar, a gente reza para que a gente nunca se confunda, a gente sempre reconheça a Dharmakaya, seja em qual for a experiência diante de nós. E aqui a gente passeou pelos 12 elos, pelos 6 reinos, pelos 3 animais, pela roda da vida toda e pelos 6 bardos, tentando sempre convergir para a experiência de Dharmata, né, que é a abordagem de Guru Yoga e a abordagem de Samantabhadra, né? Então nós olhamos desse modo, né? Agora, esse é o aspecto da abordagem extraordinária, né? Quando surge a visão. Quando nós não temos a visão, aí nós temos uma série de situações. Uma série de situações que ocorrem que são descritas pela
roda da vida especialmente, e por vezes a gente toma isso como se fosse algo literal, outras vezes a gente toma isso como se fosse algo simbólico, de acordo com como a gente consegue olhar de forma mais e mais profunda essa realidade, assim, né? Mas essencialmente, para as pessoas que estão presas à visão comum, a gente vai lembrar que dentro da visão comum a pessoa simplesmente gira e não vai a lugar nenhum, né? É assim, né? Ela não compreende coisa alguma e a vida se esgota em meio à multiplicidade das experiências cíclicas, né? É assim. Então agora a gente precisaria olhar esse aspecto da ação no mundo, né? Que é como se fosse a culminância disso. Enfim, a gente estuda psicologia budista de algum modo para melhorar as coisas, né? Então a melhoria das coisas significa a ação no mundo, né? Tem um outro bloco que nós examinamos assim de passagem, né? Que é o bloco associado aos diálogos com outras visões filosóficas e de psicologia, né? Que é alguma coisa que eu considero importante. E ainda um outro bloco que é o bloco correspondente àquilo que a gente chamaria de doenças, né? Aquilo que são as perturbações agudas, sofrimentos, que a gente precisaria também ver como que essa abordagem pode ajudar as pessoas nessas condições, nessas dificuldades, assim, né? Então a questão da ação, nós também vamos tratar de dois modos, né? A gente vai tratar essa ação sob o ponto de vista convencional, ou seja, quando as pessoas não têm uma visão, como é que elas fariam, né? E também depois, quando as pessoas desenvolvem uma visão, como que elas fazem para então aproveitar essa visão para as coisas andarem melhor. Então a gente vai começar com a situação mais grave, ou seja, a pessoa não tem a visão, né? Então se a pessoa não tem a visão, o procedimento usual das pessoas que não têm visão elas estão autocentradas, elas estão dentro de uma bolha e elas se sentem, aí tem essa imagem que é uma imagem muito interessante assim, né? Elas se sentem como perseguidas. Aí tem esse filme que é Ana Karenina, que é o Tolstói, que tinha uma influência budista também. Ele narra no início do filme uma visão que é uma visão budista, que eu vou descrever aqui. Depois eu vou utilizar uma outra imagem também que é muito parecida com essa. No início do filme Ana Karenina, e provavelmente da novela que eu não li, né? Aí tem uma pessoa fugindo, esbaforida, fugindo. Aquilo na verdade é um sonho, né? A pessoa está contando um sonho, mas começa com o sonho. O sonho, ela corre por um espaço cheio de neve, assim, por uma planície nevada e uma matilha de lobos correndo atrás. Pensa, situação grave, a pessoa a pé e os lobos vindo, né? E ela, na ausência de qualquer outra alternativa, ela vê um poço e se joga dentro. Joga dentro do poço. Aí, enquanto ela cai, ela se segura umas raízes. Aí quando ela olha para baixo, dentro do poço tem um urso que já tinha caído antes. E o urso... Aí ela olha para cima, os lobos estão rodeando a boca do poço. Então essa é a visão otimista do que acontece com as pessoas quando não tem visão. Aí aparecem os ratos que começam a roer a raiz. Assim. Eu acho que é um rato branco e um rato negro. Não sei se ali no filme era assim mesmo, né? Mas aí aparece um rato que começa a roer a raiz onde ele está.
Na imagem tradicional budista, ela é muito parecida, né? É assim, a pessoa, ela tem um tigre embaixo, não é urso, é tigre, e não tem nada em cima, assim, mas apenas a pessoa está presa numa raiz e tem um rato branco e um rato preto roendo a raiz, né? Aí se diz que aí a pessoa no meio daquilo olha e vê uma flor na parede do poço. Aí ela esquece a situação dela e olha para a flor, né? Então essa é a imagem budista, assim. Então a imagem de Tolstói é a mesma coisa, essencialmente, né? Agora, isso é uma visão um pouco aflitiva, né? Que é interessante para quem está no samsara, né, se dar conta do que está acontecendo, né? Por quê? Se a pessoa ela tenta retornar, ela não tem chance. Se ela se deixa cair, por outro lado, enquanto ela está presa, tem o rato branco corresponde ao dia, o rato preto corresponde à noite. Então, dia a dia, os ratos estão roendo, né? Então, assim, nós estamos numa situação parecida, não quero preocupar ninguém, né? Mas nós estamos presos numa raiz, o rato está avançando, né? E Maharaja está lá embaixo, né? O ser aquele está lá, aguardando, assim, o que vai cair, né? Agora eu queria que vocês, dentro da visão convencional, encontrassem uma saída para isso, né? Aparentemente não tem saída. Essa é uma imagem parecida com eu estava usando no início. Se nós estamos num navio que vai afundar, a gente se assusta com isso, corre para a cabine e tenta estabelecer uma vida normal, né? Então essa vida normal é quando a pessoa olha para a flor e simplesmente desconhece a situação onde ela está, assim, né? Ela esquece isso, né? Então essa é uma visão, assim. Ou seja, tudo que a pessoa puder fazer naquele tempo que ela está pendurada na raiz é algo que não vai adiantar nada. Eventualmente ela cai mais gordinha ou mais magrinha, mas vai cair. Pense. Então é um pouco assustador, assim, né? A gente imaginar que essa é a situação. Só que essa é a situação dentro da visão convencional, né? Dentro de uma visão mais profunda, naturalmente vem a Força Aérea Americana, desce com um helicóptero, puxa a pessoa de lá, a pessoa está salva, né? É isso, claro. É assim. Ou então ele tira um canivete, salta em cima do tigre, pega as garras do tigre, sobe depois e sai. Né? Isso qualquer herói americano faria, né? Claro. Aquilo não tem nenhum problema, né? Mas aqui nós estamos nessa situação. Então a gente olha isso, né? E é a visão convencional. Né? Também se usa a noção de casa em chamas, né? Nós estamos numa casa em chamas. E essa noção da casa em chamas é uma noção interessante, porque ela corresponde a uma abordagem que não é tão individual, né? Ou seja, na casa tem vários seres, né? Então não se trata apenas de que eu vou morrer queimado. É o que eu posso fazer pelos outros, né? Aí surge essa noção. Então a noção Mahayana, ela trabalha com essa visão de casa em chamas. Então eu volto para salvar as pessoas, eu pulo pela janela e escapo, ou eu retorno. Como é que eu faço nisso, né? Seja como for, são visões assim, para acordar, né? Para acordar. Então, na visão convencional, o que a gente poderia fazer? Em primeiro lugar, a gente não tem como contornar isso. Na visão convencional não tem como contornar.
Como? Deprimir. Mas aí te deprime, aí o braço cansa, não sei se me jogo pro bicho ou não me jogo. Aí de repente a energia volta, né? Aí o que, que eu faço, né? Aí aquilo também fica assim, né? Nós vamos fazer o quê, né? Aí surge, lá em cima da boca, aparece um ser espiritual que diz, faça isso, faça aquilo. A pessoa pode acordar ou não, né? Pode acordar ou não. Ela pode se interessar, mas no mínimo a pessoa pode imaginar que alguma coisa exista que pode ser feita, né? Assim, né? Ela pode ter uma noção de que isso não deveria ser assim. Isso não está errado a tal ponto de que só tem essa visão. Então pode surgir uma pessoa com a visão convencional que pense que a coisa não deve ser assim. Isso seria simples demais e terrível demais. Isso é um engano. Deve ter uma saída que eu não sei qual é. Então isso seria assim uma visão espiritual embrionária, né? A pessoa tem uma intuição de que alguma saída seria possível. Há também uma outra abordagem que é assim, a pessoa olha em volta e diz, bom, meu tempo é limitado. Meu tempo é limitado. Então que eu viva melhor esse tempo. Como é que eu poderia fazer isso, né? Tem talvez uma terceira visão ainda, que é uma visão que junta as duas. Que é assim, meu tempo é limitado, melhor que eu viva melhor esse tempo que houver, né? Mas por outro lado, talvez nesse viver melhor eu consiga andar numa direção que se abra alguma janela de possibilidades espirituais que nesse momento eu não vejo. Então, essa seria uma boa possibilidade, né? Então, no momento em que a gente entende essa visão, os objetivos usuais do samsara, eles tremem, porque a gente entende que aquilo não vai nos levar a lugar algum. Nós não temos ganho nenhum. Nem que tudo dê certo, a gente não tem ganho nenhum. Aí surge essa noção assim, talvez exista alguma coisa, em que direção eu poderia andar, né? Então essa é a pergunta mais apropriada quando nós não temos visão. O que eu poderia fazer que seja útil para a minha vida e seja eventualmente algo que vai abrir um caminho, né? Para os ensinamentos do Buda, o que nós vamos tentar, né? Desde a perspectiva dos ensinamentos do Buda, o que a gente consideraria prioritário? A gente entende, os seres têm a natureza de Buda, porém eles não sabem disso. Eles não reconhecem isso. Eles têm uma natureza que está além dos ciclos, da roda da vida, dos 6 bardos, e eles não reconhecem isso. Nesse momento a mente dele está agitada através da ação do javali, galo e cobra, que se ocupam intensamente das suas ações. Então eles estão presos dentro de bolhas e dentro das bolhas não tem saída. Portanto, eles olhando as bolhas, por mais que eles se esforcem dentro das bolhas, eles não encontram saída. E essa é a questão da visão. Eles precisariam ampliar a visão. Mas como eles não entendem, não querem entender, o que a gente poderia ajudá-los? Qual seria a recomendação comum? Uma recomendação que tenha uma cara comum, que seja alguma coisa que eles possam aceitar, né? Então essa recomendação comum, ela seria assim, essa ação no mundo, né? Vamos dizer, os bodhisattvas eles usariam esse método, ou eventualmente eles ajudam os outros a seguir isso. Aí seria
seria esse ponto. Uma das características centrais do samsara convencional é a experiência de felicidade e sofrimento, né? Ela vem de Vedana, dos Vedanas. Ou seja, o sétimo elo, a partir de contato, eu tenho o gostar ou não gostar. A partir do gostar ou não gostar, eu tenho apego, né? Desejo e apego. A partir disso, as múltiplas ações. Disso tem um surgimento de uma identidade. Dessa identidade tem ação no mundo. Dessa ação no mundo tem a morte ao final, né? Então, nós temos essa base, que é o gostar ou não gostar. Do gostar ou não gostar surge o sentido para a palavra felicidade. Então, a felicidade, na perspectiva comum, ela está completamente dependente dos Vedanas. Ou seja, eu olho em volta, se eu gosto, eu tenho um nível de felicidade. Se eu não gosto, eu não tenho. A gente não entende o aspecto interno. Nós estamos dependentes dos aspectos externos, né? Então, essa é uma boa linguagem. Todos os seres têm isso. E todos os seres essencialmente se movem buscando alguma coisa que seja agradável, seja boa, né? No budismo se diz assim, visões agradáveis, sabores adocicados, textura macia, etc. A gente vai pegando uma por uma das sensações físicas que vão produzir esse Vedana positivo, né? É assim. Então as pessoas estão presas nisso. Elas buscam isso o tempo todo. Mas a essência disso é a sustentação da energia de um certo modo que produz a experiência de felicidade. Então, quando a nossa energia está brilhando, nós temos uma sensação de felicidade. Então a gente busca as condições externas para que essa energia brilhe. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Então todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Então vem Sua Santidade Dalai Lama e diz isso, né? Aquilo é realmente, ele é uma emanação de Chenrezig, né? Porque ele pega o núcleo central do coração do samsara e vai dizer, isso serve para mim para ajudar vocês a saírem daí. É mais ou menos assim, parece Chenrezig e pergunta para as pessoas, o que vocês me dão para eu ajudar? As pessoas dizem, eu dou a minha confusão. Aliás, não tem muito mais do que isso, né? Dou meu desespero, a minha confusão. Aí Chenrezig diz, negócio fechado. Perfeito. Nós vamos começar desse ponto, da confusão e do desespero. Mas se isso é colocado assim, as pessoas também não entendem. Então a gente nem pede nada. A gente vê o que eles têm. Eles têm aspiração de felicidade, sempre frustrada. A aspiração de se livrar do sofrimento, sempre frustrada. Parcialmente frustrada. Assim. Sem esperança nenhuma, eles não têm chance. Então esse aspecto que eles não têm chance, buscam a felicidade, buscam se afastar do sofrimento, serve perfeitamente para Chenrezig ajudá-los. Mesmo que eles não tenham visão nenhuma. Então, em primeiro lugar, a gente começa a examinar o que produz a experiência de felicidade e o que produz complicação. Então aí surge o veículo de terra pura. Isso é um veículo, a gente precisa entender isso. Isso é muito grave quando a gente chama de veículo. Muito grave. Porque significa que nós vamos abandoná-lo mais adiante. E essa é uma parte difícil de entender porque que a gente se liga e porque que a gente se afasta. Eu vou mencionar isso muito rapidamente. Algumas pessoas elas criticam o budismo porque ele utiliza a felicidade e ultrapassar o sofrimento como um referencial, né? Mas aqui a gente precisaria entender que isso é um veículo. Então isso é um meio hábil de Chenrezig para ajudar as pessoas, né? Por outro lado, vocês vão ver também que a noção de felicidade e de ultrapassar o sofrimento, quando a gente aceita isso, fica difícil entender como que isso pode ser uma compreensão menor. Como pode ser uma compreensão menor. Como que isso pode ser eventualmente criticado. Como é que as pessoas podem sair do caminho dessa dimensão de felicidade, de promoção da felicidade e redução do sofrimento.
Mais adiante a gente vai entender que existem as ações como ação pacificadora, mas existe ação irada. Existe ação incrementadora, existe ação de poder, mas existe ação irada. Ação irada não é uma coisa assim tão simples, né? Mas aqui a gente está tomando esse caminho da felicidade e do sofrimento, mesmo que haja críticas. Não só a adesão a isso, como críticas quando eventualmente nós ultrapassamos esse veículo. Mas é muito importante que a gente entenda isso como um veículo. Essa noção de felicidade e sofrimento inclui amor e compaixão. Compaixão, amor, alegria e equanimidade. Ela inclui isso. Então nós vamos olhar para os seres com esses olhos. Numa linguagem mais prática de ação no mundo, nós vamos estabelecer relações apropriadas conosco, com os outros, com as autoridades, com a natureza. Essencialmente nós vamos fazer isso. Por quê? Porque a gente percebe perfeitamente esse referencial. Se eu trago ações negativas em relação a mim mesmo, eu vou ter problemas, com certeza. Se eu faço ações inapropriadas comigo, eu vou ter problemas. Se eu faço ações inapropriadas com os outros, eu vou ter problemas. Se eu faço ações inapropriadas com as autoridades, com a natureza, eu vou ter problemas, é certo. E se eu faço ações apropriadas, eu tenho uma boa chance de que a minha experiência melhore. Ainda assim, dentro desse contexto, como eu estou explicando, é necessário entender que a pessoa continua presa na raiz, ela não consegue nem sair para cima, nem descer, e os ratos continuam roendo. Mas a pessoa está melhorando a sua experiência. Ela olhou para a flor e ela agora vai, quem sabe, fazer um jardim ali, nesse ínterim, antes de... Então é tipicamente Chenrezig. Então nós vamos criar um veículo. Dentro da abordagem budista de Chenrezig, nós olhamos para aquilo, a gente precisa que a pessoa se pacifique, se acalme, reduza as aflições. Porque se ela reduzir as aflições e se acalmar, ela tem mais chance de ver a situação de modo real. Ela reconhecer aquilo que está além daquela circunstância. Reconhecer que ela pode operar com outro software, ela vai se ver fora do poço, fora dos ratos, fora do urso, fora do tigre, fora dos lobos. Ela vai se ver fora desse contexto. Esse contexto é um contexto onírico. É um tipo de resultado que vem de uma limitação da visão que faz a pessoa operar dentro de uma bolha. Assim, eu acredito que muitos de vocês já viram essa situação da raiz dentro de um casamento, dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, que a pessoa não consegue nem subir, nem descer, e tem uma coisa roendo ela que ela vai afundar, necessariamente. E muitos de vocês já passaram por essa situação de cair, enfim, o tigre. E nós, essencialmente, vamos fazer uma outra coisa depois, né? Vamos procurar um outro poço. Mas a gente termina descobrindo essa abrangência maior, né? A gente diz, não, eu pensei que eu estava liquidado. No entanto, outras coisas podem acontecer, né? Existe esse aspecto que aqui eu queria lembrar, né? Esse aspecto mortal do Grêmio, por exemplo, né? Que, assim, fazer 2 gols aos 48 minutos do segundo tempo, uma coisa assim, né? Porque de vez em quando o Grêmio faz isso assim, para dar uma demonstração, né? Mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é assim, aquilo é como cair na boca do tigre, pisotear o tigre, sair pela tampa do poço e os lobos não pegarem. É uma coisa assim, aquilo não dá para explicar. Não dá para explicar. O time está perdendo 2-0 aos 45 minutos do segundo tempo, e 2-1, né? Ele faz
3-2 e ganha. Aos 48 terminou a coisa. Isso não dá para explicar. Esse é o aspecto de mortalidade que a gente não pode evocar aqui como um recurso, né? Mas é assim, o time perdeu, afundou, foi para a segunda divisão, né, que já aconteceu. E aí não acontece nada, Ele termina voltando, né? Aquilo vem para cá, vem para lá. Os times de Pernambuco têm essa experiência assim, né? Volta e meia um cai, volta e meia não, sempre tem uns dois por baixo. Aí eles terminam voltando, né? Aí aquela comemoração, aquilo tudo, daqui a pouco eles afundam de novo, né? É isso. Mas não acontece nada, a gente afunda, mas não afunda, entende? Então existe essa compreensão profunda disso, né? Mas nesse momento nós não estamos sabendo, e a tragédia aparece completa, a gente afunda, tem gente que morre no estádio, tem gente que mata, tem gente que quer quebrar tudo, né? Então nós temos essas crises. Aqui eu estou lembrando do futebol porque é mais neutro, né? A gente não precisa lembrar as nossas tragédias pessoais, assim, isso é uma vantagem, né? Mas, do ponto de vista de tragédias pessoais, é bem assim. As pessoas afundam, elas matam, elas aprontam, né? Simplesmente aprontam, porque aquilo é como se elas estivessem se defrontando com o tigre. Elas caíram na frente do tigre, agora elas vão lutar contra o tigre, né? É assim. Então todos nós temos um pouco essa sensação de aflição, assim, em diferentes coisas, né? Isso é a visão convencional. Mas aqui eu estava trazendo esses comentários nesse momento, apenas para a gente lembrar que mesmo quando a gente é derrotado dentro da visão tradicional, não é o fim. Ou seja, a gente poderia desconfiar disso já, especialmente nos nossos mundos convencionais, né? O aspecto de morte é mais difícil entender, mas essas mortes convencionais, onde o nosso corpo ainda é preservado, né, elas são mais fáceis de compreender, que a gente passa por aquilo que é de suporte o insuportável. A gente atravessa o que não pode ser atravessado. Mas qual é o raciocínio do ensinamento budista nesse nível, né? O raciocínio é esse. Se as pessoas se acalmarem, melhorarem a sua vida, pacificarem as relações em várias direções, elas melhoram. Quando elas melhoram, elas têm mais chance de acordar para ensinamentos mais profundos. Eventualmente, quando elas aspiram a ser felizes e fazer ações de um certo tipo, elas se defrontam com o fator interno, que é o que nós realmente aspiramos, né? Nos ensinamentos a gente aspira a isso, né? Ou seja, a pessoa, então, pacifique com a sua mãe, resolva as coisas com os seus irmãos, com as pessoas todas indo nas várias direções. A pessoa, sim. Aí quando ela vai fazer, não consegue. Não consegue. Porque brotam coisas dentro, ou brotam coisas fora. A pessoa diz, não, mas aí vem os ensinamentos. A minha mãe faz o que ela pode, meu irmão faz o que pode, eles são assim, né? Aí o que eu faço? Eu vou ficar sob o poder deles? Aí vem aquelas coisas. Quando vem uma pessoa e grita com você, você fica sob o poder do grito ou você consegue se manter lúcido e fazer a ação direita? Aí tem um upgrade nisso. Se você estiver em lutas marciais, né? Se você estiver em lutas marciais, vem alguém e lhe bate, a pior coisa que pode acontecer é você sentir mais do que a batida. Não fique sob o poder da batida. Ele bate, você não fique sob o poder da batida. Porque se você ficar sob o poder da batida, você leva uma batida muito maior do que a batida mesmo. Como? Não, no caso seria assim, por exemplo, eu lembro, até a Dionísia passou por uma situação assim, né? Ela foi atacada por 2 pessoas dentro da casa, né? Um tempo atrás. Eles começaram simplesmente a espetar ela. Eles iam matar ela, começaram a espetar ela. Está toda marcada aqui, né? Já faz uns 3 anos.
Aí de repente ela viu, ela estava pacífica, né? Ela viu, não vai dar. Ela pegou um ferro elétrico que estava quente e se não tiver nada para pegar, a pessoa aceita a morte. Aquilo foi interessante, assim, né? Mas ela teve essa lucidez, ela teve essa calma, a mente dela não se perturbou, né? E depois ela não gerou raiva dos atacantes. Não gerou raiva e não gerou, nem denunciou e nem gerou uma, como é que eu vou dizer, uma ação de vingança, né? Ela absorveu aquilo calmo. Isso significa, isso é um bom lutador. Sim. Ele absorve a batida e ele não altera, por exemplo, porque ele precisa de lucidez. Quando o outro bate nele, ele gera raiva. Se ele gerar raiva, ele na verdade está sob o poder do primeiro. O outro perturbou ele, né? Ele precisa de lucidez para fazer o que precisa ser feito. Isso não significa concordar com o outro. Aí vem os ensinamentos todos, né? Por exemplo, se você concordar com a ação negativa do outro, na verdade você está permitindo que o outro afunde nos infernos. Porque quando ele faz as ações negativas, ele afunda nos infernos. Então não é interessante que a pessoa que faz ações negativas tenha êxito. Aí você pega o ferro e... Né? Se não tiver outra possibilidade, né? Aí não tem ferro, não tem nada e você vai morrer. Aí você faz. Aí é melhor se manter na mandala, mas isso é um recurso extraordinário, assim, né? É melhor não morrer. Por compaixão ao outro é melhor não morrer, porque se você morre, isso aumenta o obstáculo do outro, né? É uma pergunta assim, Lama, prática. Por exemplo, você precisa proteger um ente querido, né? Você, então, tem que recorrer à justiça, porque a justiça vai impedir que um agressor frequente o lugar que pessoas desprotegidas e desavisadas moram. E você, o único recurso que você tem é esse, assim, uma coisa prática, porque naquele momento, se você não faz nada, você vai diminuir a ira daquela pessoa, mas a visão dela pode ser uma visão também de quem está no poder do mundo dos infernos e que você se submeteu àquilo e que agora aquilo pode ter uma continuidade e pode acabar com o seu perecer ou de alguém que você ama. O ensinamento budista não é a imobilidade, mas ele, em primeiro lugar, para tu ter eficiência no teu movimento, não pode ficar só o poder do outro. Porque assim, se está todo o poder do outro, o outro faz assim para ti, tu fica com raiva, com medo. Se ele faz assim para ti, tu acha que está bem. Ele está manobrando. Tem que estar lúcido em qualquer circunstância. Esse que é o ensinamento. Tem que fazer o que precisa ser feito em qualquer circunstância. Não ficar sob o poder do outro. Então, por exemplo, todo lutador, ele tem esse desafio. Numa luta, ele é atingido. Quando ele é atingido, ele se mantém sem ser arrastado para dentro dos 6 reinos. Se ele for arrastado para dentro dos 6 reinos, ele já está sob o domínio do outro. Assim, isso é